Reviravolta do caso do Trump. Ontem ele foi condenado, mas vocês precisam saber a vitória que está em andamento, tá? Por essa os comunistas não esperavam. E tem mais uma vez os comunistas espalhando fake news. Cadê o ministro Alexandre de Moraes com seus inquéritos? Fake news, Bolsonaro taxou você, viraliza no Twitter, com a esquerda tentando ocupar o ex-presidente pela taxação até $50. Patriotas, fiquem comigo até o final, que eu estou trazendo para vocês informações precisas do que poderá acontecer daqui para frente, tá? Peço a todos que curtam, comentem, compartilhem esse vídeo ao máximo para ter relevância no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva por gentileza. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Desde 2012 que nós estamos aqui trazendo informações e alertando a população brasileira, né, por causa dessa ideologia marxista comunista, viu? Antes do presidente Bolsonaro ser presidente, nós já estava aqui, ó, na linha do front, defendendo a pátria, defendendo a nação brasileira. É importante que vocês assistam os vídeos até o final. Mesmo se você não tem um tempo, deixa o vídeo rolando lá e vai fazer outras coisas e fica só ouvindo o áudio. Mas é importante, só com a união, nós estamos aqui para defender você, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, tataranetos. Talvez muitas das vezes vocês assistem só alguns canais, mas imagine se eles sofrerem retaliações. Então precisa da união de todos, só com a união, tá? Desde já agradeço a todos. Olha só aqui, gente. Alegações de que Jair Bolsonaro seria responsável pela nova taxação de 20% sobre compras de até 50 em sites como Shine, AliExpress viralizam no X Twitter nesta quinta-feira 30. Grupos de esquerda tentam promover essa narrativa falsa para desviar a responsabilidade do governo Lula sobre o assunto. Publicações de apoiadores do lulapetismo afirmam incorretamente que o ex-presidente articulou a medida no Congresso, levando o termo "Bolsonaro taxou você" a liderar entre os tópicos mais discutidos nas redes sociais de Elon Musk. A inclusão dessa taxa resulta de pressões de empresas do varejo brasileiro, que reclamava da competição desleal com plataformas internacionais, o avanço da proposta na Câmara. Ocorreu após extensões de negociações entre o presidente da Casa, Arthur Lira, PP Alagoas, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, levando os parlamentares a decidirem pela taxação de 20% sobre importações de até $50. Gente, o que aconteceu, o que está acontecendo, o que poderá acontecer, é isso que nós precisamos entender. Isso aqui é uma baita de uma fake news, gente. Para quem conhece Bolsonaro sabe muito bem que Bolsonaro era um defensor, sabe, para cobrar menos impostos. Foi o único presidente que abaixou impostos em todos os aspectos que vocês possam imaginar. O presidente Bolsonaro incentivava as empresas a produzir mais, cobrava menos impostos para as empresas, sabe? Para que as empresas pudessem pagar melhor salário para os funcionários, para que as empresas pudessem ter um retorno de capital, que elas pudessem se manter e investir em novas tecnologias. Então, isso aqui está completamente descartado, gente. O problema é que essa esquerdalha, eles mesmos cavaram as suas próprias covas com as suas próprias mãos. E por que eu digo isso? É porque quando eles assumiram um cargo, né, na Praça dos Três Poderes, eles achavam que eles eram dono da Praça dos Três Poderes. E aí começou a gastação. Tinha lá os ministros do STF, né, para ficar com os olhos vedados contra eles, porque eu nunca vi uma perseguição implacável quando era no tempo do presidente Bolsonaro. O que vocês via toda semana era isso. Ministro do STF dá um prazo de 24 horas para o presidente Bolsonaro dar esclarecimento. Ministro do STF dá um prazo de 48 horas para os ministros do governo do presidente Bolsonaro dar esclarecimento. Ministro do STF suspende indicação do presidente Bolsonaro a um cargo, né, da Polícia Federal, como aconteceu com o Hamas. Era só isso, era uma perseguição implacável. Agora, com o desgoverno do Lula, vocês não vê isso. Então, o desgoverno do Lula achava que poderia fazer ao seu bel prazer com o dinheiro dos cofres públicos. Uma gastança sem precedência. Nunca vi um desgoverno viajar desse tanto como o Lula viajou para o exterior, só se hospedando em hotéis luxuosos, gastando um rio de dinheiro, sabe? E fora os outros rombos, né? Só na educação agora, o governo cortou mais de 2 bilhões na educação. Só para vocês entenderem. Quem é esse desgoverno? Tá cortando verbo na educação, na saúde, na segurança. Se eu for falar, gente, ó, meu Deus, o déficit do Brasil aí, é coisa astronômica, é astronômica. Só nesse mês de abril, o déficit do Brasil passou da casa de 1 trilhão. Da casa de 1 trilhão, mês de abril, gente. Para onde que o Brasil vai parar? Enquanto isso, do outro lado, nós temos aí a Argentina, um exemplo que o Milei tá dando. Pegou a Argentina lá no fundo do poço por causa desses socialistas comunistas e ergueu a Argentina com prazo de 5 meses. A Argentina tá bombando em todos os aspectos que vocês possam imaginar. Então, isso aqui mostra claramente o desespero desses comunistas socialistas, porque o que está acontecendo agora é uma derrota cachapante. Se no tempo das eleições de 2024 eles estão fazendo esse papelão com a população brasileira de bem, mostra claramente, meu irmão,
que ele já não tem mais perspectiva de política no Brasil. Acabou a esquerda, acabou o PT, tanto isso que o PT está mudando até o cenário dele, em vez de ser vermelho, a cor, né, original deles, eles estão colocando verde e amarelo para tentar passar lá a baba de calango no povo, mas o povo não é trouxa. Trump foi condenado e por essa os comunistas não esperavam. O tiro está saindo pela culatra e vocês precisam saber por quê. Olha só, gente, Trump vai ser preso? Ele ainda pode se candidatar presidente? É isso que vocês precisam saber, viu? Vem comigo. Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, foi condenado por fraude financeira a ocultar um pagamento de $130 mil para silenciar a atriz pornô Daniela durante a eleição de 2016, que derrotou Hillary Clinton do Partido Democrata. O júri em Nova York anunciou a decisão unânime nesta quinta-feira 30, declarando Trump culpado em todas as 34 acusações. Perguntas e respostas sobre o caso. Trump vai ser preso? O juiz do caso, Joan Manchin, ainda vai determinar a pena, com a decisão esperada para 11 de julho. Na pior das hipóteses, Trump pode enfrentar até 4 anos de prisão. No entanto, analistas acreditam que é improvável que ele seja encarcerado. Circunstâncias que podem atenuar sua pena incluem: primeira, condenação criminal, natureza não violenta do crime, idade de 77 anos. O ex-presidente dos Estados Unidos é potencial candidato novamente. A condenação mais provável é uma multa e um período de liberdade condicional. Segundo, legalmente, ele ainda pode ser presidente. Nos Estados Unidos, uma pessoa condenada criminalmente pode concorrer à presidência, mesmo se estiver presa. A Constituição dos Estados Unidos estabelece as seguintes qualificações para a presidência: ser nascido nos Estados Unidos, ter pelo menos 35 anos, ter residido nos Estados Unidos por pelo menos 14 anos. Portanto, a Constituição não impede que uma pessoa condenada criminalmente seja presidente. Historicamente, pelo menos 2 políticos concorreram à presidência apesar de condenações criminais. Eugene Debs, cerca de 100 anos atrás, concorreu enquanto estava preso como candidato do Partido Socialista, obtendo cerca de 1 milhão de votos. Lyndon LaRouche concorreu em todas as eleições de 1976 a 2004 e uma delas, mesmo preso, recebeu 26 mil votos. Esta é a primeira vez que um ex-presidente dos Estados Unidos é condenado criminalmente e a reação do eleitorado é incerta. A eleição está marcada para 5 de novembro. Como Trump reagiu ao veredito? Trump alegou ser vítima de perseguição política, afirmando que o julgamento faz parte de uma campanha para impedir seu retorno à Casa Branca. Ao sair do tribunal, ele atacou o juiz e declarou que o verdadeiro veredito virá em novembro, durante a eleição. Isso foi uma desgraça. Este foi um julgamento manipulado por um juiz em conflito de interesse e corrupto, afirmou. Gente, o negócio é o seguinte. Primeiramente, desde 2016, o Donald Trump plantou uma semente. E essa semente brotou lá nos Estados Unidos. Tanto isso que a maioria dos parlamentares lá dos Estados Unidos, tanto deputados e senadores, na bancada lá, a maioria são da ala conservadora. Só para vocês entenderem o caminhar da carruagem. E não é só isso não. Vários parlamentares já estão se preparando para um futuro próximo assumir o cargo de presidente dos Estados Unidos, como no Brasil. Bolsonaro ganhou as eleições de 2018, ele plantou uma sementinha no Brasil. E essa semente está produzindo frutos. E nós estamos vendo aí, ó, vários deputados e parlamentares que estão seguindo à risca tudo aquilo que o presidente Bolsonaro ensinou e plantou. Nós temos aí o Nicolas Ferreira, estou dando só alguns exemplos, porque são vários. Nós temos aí o Van Hatter, o Marcelo Van Hatter, nós temos o Gustavo Gaia, nós temos vários outros senadores, Magno Malta, vários outros senadores aí, tá? Porque se eu for citar o nome, eu vou tirar muito tempo aqui. Então são vários senadores. E essas pessoas estão se preparando para um futuro próximo assumir o cargo de presidente do Brasil. Nós estamos vendo aí essa perseguição implacável contra o presidente Bolsonaro, querendo condenar ele de todos os crimes que ele não cometeu, injustamente. Lula foi condenado na primeira, na segunda e na terceira instâncias, com provas contundentes, delações premiadas, verídicas, tá? E ele só foi liberto, não absolvido, e engavetado os processos por causa daqueles que ele indicou lá na Praça dos Três Poderes, alegando que o julgamento do Lula, lá em Curitiba, tinha vícios processuais, ele não poderia ser julgado em Curitiba, só em Brasília. Ele transferiu tudo para Brasília, né? A baba de calango que eles tentou passar na população brasileira, ele chegou lá em Brasília e engavetou tudo. Eu não vou dar um exemplo aqui do Lula aqui, ó. Robinho. Robinho foi condenado na Itália, mas como ele é um cidadão brasileiro, ele não pode ser, né, enviado para a Itália. Aí ele cumpriu a pena no Brasil. Então, Lula tinha que seguir o mesmo ritual.
Então, já que os processos, né, tinha vistos processuais em Curitiba, ele tinha que ser condenado em Brasília, mas não. É o Lula, né, é a petezaiada, é os comunas, né, indicou várias pessoas. Vocês estão entendendo? Então, gente, o tiro está saindo pela culatra. Porque a maioria dos jovens, como eu mostrou para vocês agora, dos jovens dos Estados Unidos, eles apoiam Donald Trump. As pessoas mais velhas também apoiam o Donald Trump. Os empresários também estão apoiando Donald Trump. Muitos apoiavam e apoiaram, né? Biden não quer saber mais de Biden. Então, gente, isso aqui é questão de tempo para o jogo virar. E Donald Trump, assumindo o cargo de presidente dos Estados Unidos, ele vai fazer uma faxina geral. Essas pessoas que perseguiram ele implacavelmente, injustamente, eles vão pagar o preço. Vão pagar o preço, como está acontecendo com o presidente Bolsonaro. Não vou muito longe, não, tá? Um juiz aí tomou uma decisão a respeito das decisões que o ministro Alexandre de Moraes tinha tomado. E cobrou 20 mil reais de multa da União por causa dessas decisões do ministro Alexandre de Moraes ter bloqueado, né, a conta de um parlamentar. Vocês estão entendendo? Quer dizer, o jogo já está virando. Se vocês não estão observando, o jogo já está virando, tá? Então essas pessoas que foram perseguidas, né, injustamente por causa desses inquéritos, no futuro próximo eles vão virar o jogo e vão ter que pagar indenizações altíssimas para eles, e aquelas pessoas que voltaram à cena do crime poderão voltar à cadeia. Quem viver verá, viu? Levantamento indica que Trump venceria Biden entre os jovens. Segundo o Instituto de Pesquisa, os jovens não vê muita conexão com o atual presidente. O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano Donald Trump venceria as eleições presidenciais entre os jovens contra o seu rival, o atual presidente democrata Joe, segundo uma pesquisa publicada nesta quinta-feira 30 pelas emissoras públicas. Então tá aí, gente. Não é só o jovem, não. As pessoas de 40, 50 anos de idade vai escolher quem? Vai escolher Joe Biden ou vai escolher o Donald Trump? Eu não vou muito longe, não. Tem uma prefeita lá nos Estados Unidos, ontem publiquei aqui no canal, quem segue o canal aqui, é que ela quer liberar esses pequenos furtos lá nos Estados Unidos. Socialista comunista. Vocês acham que essas pessoas que têm 40, 50 anos, que são casados, pais de família, e tá vendo tudo que tá acontecendo lá no Brasil, vai querer Joe de novo? Como presidente dos Estados Unidos? Não vai não, gente. Não vai não. Mesmo Donald Trump, né, tendo essa condenação aí nas costas aí, o povo prefere o Donald Trump, porque ele é um homem honesto e tá aí para trabalhar em prol dos Estados Unidos e também para outros países que essa ideologia marxista-comunista quer transformar em uma segunda Cuba, né? Aonde tem comunista, tem cleptocracia, tem idolatria, tem todo tipo de coisa ruim que vocês possam imaginar.